Olá, gente. A nossa terceira aula hoje nós vamos abordar um tema muito importante que são os hipoglicemiantes, que são aquelas medicações muito comuns que são pessoas que têm diabetes mellitus ou diabetes tipo 1 fazem uso. Então, para começar, vamos entender primeiro a farmacologia da diabetes, porque a gente precisa entender como é que o organismo funciona e para poder entender como é que a medicação vai agir. Então, a diabetes ela é um distúrbio metabólico crônico, caracterizado por hiperglicemia, quando a nossa glicemia está acima de 100 miligramas em jejum. Então, o diabetes ele pode ser tipo 1 ou tipo 2. Muita gente tem essa dúvida na hora de fazer a diferenciação. O tipo 1 ela é uma doença autoimune, o paciente ele depende 100% da insulina. Por quê? Porque o meu organismo não consegue produzir nada de insulina. Já a diabetes tipo 2, ela é aquela diabetes adquirida ao longo do tempo, Ou seja, o paciente ele não necessariamente é obrigado a fazer uso de insulina. Só com os comprimidos o efeito pode ser revertido. É quando o seu organismo não consegue produzir a capacidade que o meu organismo precisa para fazer a digestão dos carboidratos. O hormônio regulador mais importante da glicemia é a insulina, ou seja, quem é que faz o controle da glicemia no nosso organismo? É exatamente a insulina. Então, se o meu organismo não produz insulina, a gente vai precisar da medicação para reverter a situação. Então, o que é uma glicemia normal? É uma glicemia quando você faz o exame e em jejum você está ali entre 71 a 99. Se você ingeriu algum alimento, a gente pode ter esse aumento aí até mais ou menos até 140, E acima de 140, independente de ter alimentado ou não, a gente já considera o paciente com diabetes. Tem pacientes que têm tolerância diminuída à glicose, Então, são aqueles casos que até 126 mais ou menos, o paciente deu 105 mais ou menos de miligramas de glicemia. É diabético? Não, a gente primeiro caracteriza aquele doente como paciente que ele tem uma tolerância diminuída. Então, o médico vai fazer uma avaliação, vai pedir para repetir o exame para a gente constatar ou não a doença. E acima disso, em jejum, se você fez o exame em jejum e deu acima de 126, aí não, aí já é realmente considerado diabetes. Então, o médico ele já vai iniciar o tratamento da doença. Como é que acontece a fisiopatologia da diabetes no meu organismo? Então, no diabetes tipo 1, o meu organismo ele tem uma deficiência absoluta de insulina, eu não produzo nada de insulina. Então, nesses casos, o pâncreas ele não consegue fazer a produção da insulina, porque o pâncreas é o órgão que faz a produção. No tipo 2, nós vamos ter o fígado, ele vai ter alterações hepáticas, ou seja, tem células doentes que não conseguem fazer a produção correta. E aí a gente acaba tendo uma diminuição na produção da insulina. Botei uma figura para a gente poder entender dentro da figura, e conseguir compreender melhor. Então, a insulina, ela é um hormônio sintetizado pelas células pancreáticas tipo beta da hilora de Langerhans lá no pâncreas. Ou seja, o pâncreas, ele é o órgão que faz a produção desse hormônio. Então, imagine só, se o pâncreas está doente e não produz nada de insulina, eu vou ter diabetes tipo 1. Meu pâncreas está normal, mas aí você força demais. Você faz uma alimentação errada, ingere alimentos errados, consome muitos carboidratos e o fígado e o pâncreas tem que trabalhar muito. E ele não está conseguindo trabalhar o suficiente, então ele tem uma deficiência. Essa deficiência a gente caracteriza então como diabetes tipo 2, porque você não consegue produzir a quantidade suficiente que o seu organismo está precisando. Então, a insulina, ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar a capacidade e a captação da glicose. Vai aumentar a síntese de glicogênio e diminuir a glicogenólise, reduzindo dessa forma a gliconeogênese. Resumindo, para a gente poder entender. Então, vamos supor que a gente
o dia a dia da gente é corrido, você passou um dia inteiro sem se alimentar. Por que que o nosso organismo consegue ficar, o organismo dá sinal de que a gente precisa se alimentar. Mas por que que a gente consegue suportar? Porque o fígado, ele é um órgão que ele armazena a minha necessidade de glicose. Então, ele armazena o glicogênio e na medida do dia que eu vou passando e não vou me alimentando, ele vai liberando a energia que meu organismo precisa. Mas vai chegar uma hora que, se eu não comer, a minha reserva vai acabar. Então, nessas situações, a gente precisa realmente fazer uso precisa se alimentar para fazer a reposição da energia. Mas tem pessoas, por exemplo, que ingerem muito açúcar. E aí imagina só, você está comendo muito carboidrato e a insulina não está conseguindo quebrar aquelas moléculas. Então o que vai acontecer com a corrente sanguínea? O sangue ele vai ficar pesado. Imagine você preparar um suco, um copo de suco e você colocar 10 colheres de açúcar num copo de 150 ml. O que vai acontecer? Ele fica grosso, fica aquele melaço. A mesma coisa acontece com a corrente sanguínea. Se ele fica grosso, o sangue ele não consegue retornar para ser oxigenado. Por isso que pacientes que têm diabetes desenvolvem problemas vasculares, né, e sofrem muito com ferimento nos pés. Então, é por isso que é importante fazer o controle da glicemia. Tudo demais no nosso organismo, o que é excesso, é maléfico também. Então, os anti-hiperglicemiantes, que é como nós vamos caracterizar pacientes que têm diabetes, a função deles é exatamente estimular, porque assim, no caso dos anti-hiperglicemiantes, são aqueles fármacos que não estimulam a secreção de insulina. E os hipoglicemiantes, eles vão estimular a síntese de insulina. Então, quem tem diabetes tem que tomar um hipoglicemiante. Por quê? Porque já tem uma quantidade de glicose muito elevada, então eu tenho que diminuir essa quantidade de glicose. Então, a gente vai administrar os hipoglicemiantes. Situações de hiperglicemiantes são muito raras, né? Muito raro um paciente precisar fazer uso de carboidrato, porque na própria alimentação a gente já faz isso. Quais são os objetivos do tratamento com hipoglicemiantes? Eliminar sinais e sintomas da doença. A diabetes hoje é uma doença muito grave, é uma das doenças que mais matam, é uma das doenças que mais custos tem para o sistema de saúde, principalmente quando está relacionado com as amputações. Evitar complicações agudas, a gente sabe que a diabetes leva a vários outros tipos de doenças, doenças neurológicas, doenças vasculares, desencadeia a hipertensão, desencadeia infartos, desencadeia doenças vasculares. Então, são várias doenças que uma doença só pode desencadear se não tratada, que são tratadas com esses hipoglicemiantes. Melhorar a qualidade de vida da pessoa, prevenir ou retardar complicações microvasculares e neuropáticas, reduzir eventos cardiovasculares e reduzir mortalidade. Nessas medicações hipoglicemiantes, todas essas medicações elas têm esses efeitos benéficos para a doença. Em relação à insulina e em relação aos comprimidos, a única diferença, os dois têm efeitos hipoglicemiantes. A única diferença é que a insulina é porque o meu corpo não produz nada, então eu tenho que tomar esse hormônio, porque ele é um hormônio. E no caso de quem toma o comprimido, que por exemplo a metformina, a glibenclamida, que são medicações muito conhecidas, é o caso daquelas pessoas que têm diabetes e que o organismo produz um pouquinho de insulina, mas não produz o suficiente que o meu organismo quer. A gente precisa tomar cuidado porque na evolução da doença, mesmo tipo 2, tem pacientes que são tipo 2 e que tem que usar insulina. Não é só o paciente tipo 1 que usa insulina. Quando o comprimido não faz mais efeito, porque o nosso organismo ele se acostuma, ele se adapta, o organismo é preguiçoso. O que é que vai acontecer? Você não está produzindo nada, você não está tomando medicação, porque não é só tomar medicação, tem que fazer a dieta. Se você não faz a dieta, o seu organismo vai pedir depois a insulina. Obrigada, gente.